Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Para hoje, né, nós temos linhas de campo elétrico, tá? Vamos falar um pouco sobre ele, tá? O que seria, então, linhas de campo elétrico? Na aula passada, né, eu expliquei para vocês sobre o campo elétricos. E também falei que tem forma de representar, né, ou desenhar, né, ele no espaço, né, por vetores, né, um conjunto de vetores, né, que vocês já estão vendo aí, seriam esses vetores, né, vermelhos, né, que representariam o campo elétrico nessa região, né, nessa parte do espaço, né. Então, nós falamos, né, que eles são campos vetoriais, né? É decir, a cada ponto do espaço corresponde um vetor desse tipo. Por exemplo, aqui seria esse vetor, aqui nessa parte seria essa. Em qualquer ponto que a gente escolher, né, sempre haverá um vetor, tá? Que justamente representa o campo elétrico, tá? Porém, representar dessa forma, às vezes, é um pouco complicado, tá? Fazer esse desenho dos vetores, né? Então, existe outra saída, né? Que também é apresentado, foi sugerido por Michael Faraday também, né? Que seria, em vez de desenhar os vetores, a gente desenha linhas, né? E essas linhas representariam o campo elétrico, tá? Por isso que o nome se recebe linhas de campo elétrico, né? A essas linhas verdes que estou aqui, né? Que a desenhei, seriam as linhas de campo elétrico. Mas não podem ser qualquer linha, tá? Precisam satisfazer certos, né, requisitos, tá? Por exemplo, em um ponto dado, vamos, né, supor aqui nesse ponto dado, tá? A, a linha, a linha que passa por esse ponto, tá? Deve ser tangente ao campo elétrico nesse ponto. Ou o campo elétrico nesse ponto aqui, né? Deve ser tangente a essa linha que passa, né, por aqui e passa por esse ponto, né? Tá certo? Então, esse seria o primeiro requisito, né? Que seria o seguinte, né? O campo elétrico, né? O E, é, em, um, em um ponto dado, deve ser tangente à curva que passa por esse ponto. Tá certo? E se repete isso em todos os casos. Por exemplo, aqui como você está vendo, olha, o campo é tangente a essa curva, a essa linha que passa por aqui. Aqui mesma coisa, tá? Aqui também, em todo lugar acontece isso, tá? Então seria errado você desenhar, por exemplo, um campo assim, né? Olha, aqui a linha, né? E você desenhar o campo dessa forma, né? Estaria errado, né? Não seria compatível, tá? Esse aqui não é tangente, né? Esse vetor não é tangente a essa curva. Então, não pode acontecer isso, tá? Então, toda vez que a gente graficar as linhas de campo, nós temos que ter esse cuidado de que essas linhas sejam tangentes já ao campo que existem de fato, né, nesse espaço aqui. Ok, a segunda consideração que devemos ter é o seguinte, tá? Devemos desenhar linhas de campo mais densos em regiões onde o campo elétrico é mais intenso, tá? Significa o seguinte, tá? A densidade de linhas, que seria, né, quando a gente fala densidade de linhas, seria número
de líneas que atravesan uma área transversal ou uma superfície transversal, tá? Esse seria isso que vou chamar de densidade de linha, tá? Eu vou definir dessa forma: número de linhas que atravessam uma superfície transversal deve ser proporcional à magnitude do campo nessa região. Ok? Isso que significa aqui? Vamos lá então, né? Vamos ver nosso gráfico, onde estão as linhas de campo. Então vamos desenhar uma superfície transversal, né? Por exemplo, imagina que quero saber o campo no entorno desse ponto aqui, né? Na região, né? Na vizinhança desse ponto, que eu vou chamar de ponto A. Tá? Eu quero saber o campo. Então, o que eu vou fazer eu vou desenhar uma linha, uma superfície transversal, tá? Ok? E eu vou determinar a quantidade, que aqui determinar a densidade de linha, né? Que significa o número de linhas que atravessa essa superfície que está aqui, quantas estão atravessando, tá? Então, essa densidade, né? Vamos simplesmente escrever densidade, número, né, de linhas, número de linhas, dividido pela área, né, dessa superfície, área. Então, deve ser proporcional, colocamos dessa forma, indicando o símbolo, né, que representa a proporcionalidade, é isso, ao campo na vizinhança desse ponto A. É isso que está querendo dizer, tá? Ok? A densidade de linhas, né, que seria calculada dessa forma, o número de linhas dividido pela área, né, dessa superfície que tem que ser transversal. O que significa transversal? Que tem que formar 90 graus, tem que ser ortogonal a essas linhas, né? Então, deve ser proporcional ao campo, à magnitude do campo nessa região, né? Eu posso pegar outro ponto, por exemplo, aqui, eu quero determinar o campo, vamos chamar esse ponto B, ao redor desse ponto, na vizinhança desse ponto novo B. Então, para isso, eu vou pegar novamente uma superfície transversal, que forme 90 graus aqui com as linhas de campo, mas que tenha a mesma área, né? Para facilitar o cálculo. Então, eu pego essa mesma área, tá certo? E eu verifico que nessa região, as linhas de campo que atravessam aqui, né, que atravessam, né, essa superfície, são menores que aqui. Né? Você está vendo que aqui também as linhas de campo estão um pouco mais separadas, né? Significa que nesta região, né, o campo tem uma magnitude menor comparado com essa região, tá? Então, nós podemos dizer que da figura, né? Da figura, assim como está o campo em B, a magnitude, tá? A magnitude é menor que o campo na vizinhança de A, tá? Então seria isso, né? Então, se a gente vê em alguma região do espaço linhas de campo mais próximas das outras, significa que o campo aí é mais intenso que nas regiões onde as linhas de campo estão mais afastadas. Continuando, né? Agora a gente pode se perguntar o seguinte: e como seria as linhas de campo de uma carga pontiforme, né? Uma carga pontual. Imagine essa carga pontual, vamos dar
que vamos supor que é carga positiva, tá? Carga Q pequena, né, de dimensões pequenas, diâmetro pequeno, tá? E positivo. Então, vocês lembram que o campo, ao redor dele, eram vetores saintes, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Eram saintes, eram assim, tá? Eu apresentei isso para vocês. Então, eram vetores que tentavam se afastar da carga, né? E apontavam para o infinito, né? Então, aqui, por exemplo, seria isso. Aqui seria mais ou menos isso, tá? E assim. Mas a desenhar ela é um pouco mais difícil, né? Quando se trata de representar com vetores. Mas se for linhas de campo, talvez fique mais simples, né? Então, se for linha de campo, eu poderia fazer o seguinte, né? Então, eu vou desenhar sempre a linha de campo a partir da carga positiva, porque está saindo. Então, seria assim. Justamente seria a linha de campo que passa por esse ponto, né? Que também, como você está notando, é tangente, né? Nesse caso, coincide, né? Tá? E a linha de campo, pessoal, isso eu esqueci de falar na definição inicial, ela também tem um sentido, tá certo? Tem uma orientação, tá? E a orientação da linha de campo tem que ser compatível com a direção do vetor campo elétrico, tá? Com esse vetor. Então, aqui estava, né, o vetor está apontando nessa direção, nessa int, né? A partir da carga, apontando para o infinito. Então, a linha também tem que ter esse sentido, tá? Tem que ser compatível com o vetor. Ok? Então, a mesma coisa eu poderia fazer aqui, desenhar essa linha. Então, o sentido da linha também seria isso. Aqui nesse ponto, há uma linha que passa por esse ponto, também poderia ser desenhado dessa forma, tá? Ok? Acho que aqui o desenho não está ajudando, né? Então seria na verdade assim. Ok? Então também o sentido, né? Seria isso. Aqui seria para a esquerda, né? Ok? Esse aqui também dessa forma. O sentido. E esse aqui para baixo. Ok? E que mais, né? Também podemos desenhar aí para cima. Depois podemos desenhar para essa direção aqui. Ok. Então nós temos, olha, fica mais fácil desenhar as linhas de campo que desenhar os vetores, tá? Soltos, né? Porque linha de campo são linhas, né? Geralmente, né? Contínuas, né? E a diferença dos vetores é que em cada ponto você precisaria desenhar um vetor novo, então fica um pouco difícil, tá? Ok. Então vocês notaram que as linhas de campo para uma carga positiva, né? Aqui eu vou colocar em mais evidência isso. Carga positiva, mas as linhas de campo estão saindo. É dizer, a gente pode dizer que as linhas de campo saem de uma carga positiva, né? Então, essa é uma primeira observação aqui, tá? As linhas de campo, tá? As linhas de campo, simplesmente vou falar linhas de campo, você já sabe que se refere a campo elétrico, tá? As linhas de campo saem de uma carga positiva, tá? Entre aspas, né? A gente está imaginando isso, né? De uma carga positiva. Ok? Ok, então seria isso. O que mais a gente pode observar a partir de aqui, né? É o seguinte, que à medida que nos afastamos, por exemplo, eu estou aqui nesse ponto, tá? Imagina que inicialmente estava aqui, né? Vamos dizer A, e agora estou em B, tá? E na vizinhança do A, eu observo que a densidade de linhas de campo é maior que no B. Por quê? Porque nessa região
Tá certo? Vamos remarcar nessa região, vamos dizer, né? Vamos pegar essa região aqui. As linhas de campo estão mais próximas uns do outro. Mas aqui, nessa região, olha, se a gente pegar por aqui, por exemplo, a gente nota que nessa região as linhas de campo estão mais afastadas umas da outra, né? O próximo, por exemplo, vamos supor que passa por aqui, né? Que eu poderia desenhar outra linha de campo aqui, né? Eu poderia desenhar. Tá vendo? Por exemplo, aqui passam próximos, né? Tá? Essas linhas, né? Por exemplo, vamos dizer a linha 1 e a linha 2, né? Vamos dizer, aqui estão próximos, mas à medida que vão se afastando, né, da carga, você vai vendo que estão se separando mais, ok? Então significa que o campo nessa região é menor que nessa região aqui próxima da carga. E isso é compatível, né, com a lei de Coulomb. Você lembra que a menor distância, você lembra, né, a lei de Coulomb para determinar o campo era o seguinte, né? Por exemplo, né, um ponto dado, né, o módulo do campo, tá, era simplesmente, né, a constante de Coulomb, a carga que produz o campo, dividido pela distância ao quadrado, né? Tá certo? Então, a maior distância, o campo é menor, né? Porque aqui o denominador vai ser maior. E a menor distância, esse aqui é maior. Então, está sendo compatível isso, né? Nas regiões mais próximas, tá? Da carga, a gente observa que o campo é maior que nas regiões afastadas, né? Porque nas regiões afastadas, as linhas de campo também se afastam, estão se abrindo, né? Tá, pessoal? Então, isso é importante também. Ok. Então, essa seria a segunda coisa que a gente está observando desse gráfico, né? E está ajudando a visualizar isso. Segundo, né? Vamos imaginar no caso contrário. Imagina que nós temos uma carga negativa, né? Vamos desenhar por aqui. Uma carga negativa, ok? Então, vamos imaginar que esse aqui está separado, tá? Esse aqui está em outro mundo. Essa carga positiva que não está interagindo por nada com isso, tá? Vamos dizer que está em outro mundo. E aqui nós temos já outra situação, nesse mundo aqui, em que temos uma carga negativa, nada mais carga negativa, e a gente quer saber como seriam as linhas de campo, tá? Você lembra que se o sinal da carga muda, então seria Q menor que zero. A única coisa que vai mudar em relação à carga positiva seria o sentido dos vetores. Em vez de ser sainte, vai ser entrante, vai apontar para a carga negativa, né? Ok? Então, nesse caso, as linhas vai ser bem parecido a que desenhei aqui, tá certo? Então, terá um para cima, outro para baixo, outro para a direita, outro para a esquerda, né? Outro nessas diagonais também, e assim, ok? E a única diferença seria, tá? Que as linhas são entrantes. As linhas dão a impressão de que estão entrando sobre a carga negativa, tá? O inverso, né, do caso de carga positiva, tá? Lembrem bem que essas linhas elas continuam até o infinito, continuam, tá certo? Elas não param somente aqui, tá? A mesma coisa aqui no caso da carga positiva, tá? Então, o que nós notamos para cargas negativas é o seguinte, né? As linhas de campo entram, né? Ou morrem, podemos dizer, né? Morrem, entre aspas, em uma carga negativa. Em uma carga negativa. Ou se não tiver uma carga negativa, como aqui, olha, por exemplo, aqui não tem carga negativa,
o campo, as linhas de campo nascem, né, em uma carga positiva, nascem ou saem, né, de uma carga positiva, e elas se estendem até onde? Até o infinito. É dizer que morrem, vamos dizer, no infinito, tá? Se não tiver carga negativa, né? Ou, diz, né, as linhas de campo morrem em uma carga negativa ou no infinito. Ou no infinito. Tá certo? E aí você também pode se perguntar, e essas linhas aqui, nascem onde? Nesse caso, imagina que não tem cargas positivas aqui, só tem essa carga única. Onde elas nascem? Podem nascer no infinito também, tá? Então aqui a gente pode adicionar o seguinte, né? O campo seria nasce de uma carga positiva ou do infinito. Ou no infinito, né? Infinito. Tá certo? Seria isso, tá? Entre aspas também nasce. Tá? Então, essa ideia aí é importante, pessoal, na hora de graficar campos, quando já se tem várias cargas, né? Uma positiva, outra negativa, né? Então, vale lembrar disso, tá? As linhas de carga, as linhas de campo nascem de uma carga positiva, tá? Como você está vendo aqui, e morrem em uma carga negativa, tá? Mesma história também aqui, tá? Também a magnitude do campo, também é compatível, tá? Com a densidade de linhas de campo, tá? Nessas regiões mais próximas da carga, tá? E você está vendo que é mais denso. Mas nas regiões mais afastadas, por exemplo aqui, a gente está vendo que também as linhas de campo estão afastadas, portanto a densidade é menor. Continuando, né? Algumas propriedades das linhas de campo, né? Aqui já resumi o que a gente já falou antes, né? Que as linhas de campo nascem de uma carga positiva e morrem em uma carga negativa, tá? Tem a segunda, né? Que seria, duas linhas de campo nunca se cruzam, tá? Seria errado a gente fazer isso, né? Desenhar, né? Vamos dizer assim, né? Eu tenho duas linhas de campo, tá? Esse de verde, e o vermelho, né? E disse, olha, esse aqui é minha linha de campo, esse está errado, né? Porque, olha, eles estão se interceptando ou se cruzando aqui. A gente não pode desenhar dessa forma. Um deles deve estar errado, tá? Por que que estaria errado? Porque se a gente pegar um ponto por aqui, esse ponto aqui, onde se cruza, e aí haveria dois campos, né? Por exemplo, eu poderia dizer, olha, mas quem que ganha? O verde ou o vermelho? Vamos dizer o verde. O verde vai dizer, olha, o campo está apontando nessa direção, nesse ponto. E o vermelho vai dizer, olha, não, mas o campo está apontando aqui. Para mim, o campo está apontando nessa direção, porque tem que ser tangente, né, a essa curva. Tá certo? E aí você diz, e quem dele vai ter razão? Nesse campo, nesse ponto, vai existir dois campos? Meio estranho, né? Não pode ser. Em um ponto existe simplesmente um campo, existe uma única direção, um único valor. Tá? Então, nesse caso, seria incorreto, né? Quem ganha? Tá? Não ganha ninguém, porque isso aqui está errado, né? Tá certo? Então, se eu desenhar umas linhas de campo corretamente, eu precisarei fazer o seguinte, né? Precisarei desenhar dessa forma. Por exemplo, assim. Ok? Mas em nenhum momento essas linhas estão cortando. Tem uma direção, como já nos falamos. Tem um sentido, né? Em que direção está apontando o campo. Tá certo? É dizer, significa que talvez nessa região existam, né, cargas positivas. E pode ser que nessa região, no outro lado, existam cargas negativas. Já posso ter imaginar isso, ok? Por isso que o sentido seria isso, né? Compatível com essa primeira característica, ok? Mas em nenhum momento essas linhas se cruzam, tá? Se cruzar, se alguém desenhar se cruzando, está errado já, né? Ok, pessoal, então seria isso. Justamente, vamos falar como interagem, então, a
uma carga positiva e uma carga negativa da mesma magnitude, né? Havendo e usando essas linhas de campo, tá? Então vamos lá. Vamos então desenhar. Imagina que nós temos aqui uma carga positiva, mais. Então ele tem valor Q, vamos dizer positivo, maior que zero. E imagina que no outro lado a gente tem, no lado dele, a uma certa distância, tem a carga negativa e da mesma magnitude, que seria menos Q, tá? Porém é negativo, como você está vendo, né? Se Q era positivo, menos Q vai ser negativo, tá? Então nós temos, né, frente a frente, uma carga positiva e negativa. Então, como seria o comportamento das linhas de campo nessa situação? Seria o seguinte, tá? A linha de campo, como vocês já sabem, deve nascer do campo da carga positiva. Então, e depois, devido à presença essa linha vai se detorcer, porque, olha, seria assim, né? Radialmente saindo. Mas devido à presença dessa carga negativa, ele vai tentar se distorcer para quê? Para entrar nela. Tá certo? Então, essa seria essa linha, né? Essa primeira linha que passa por esses pontos seria isso. E a segunda linha, eu posso desenhar simetricamente, seria isso daqui também, né? E aqui do meio poderia ser assim, né? Que vai diretamente aqui. E assim, né? As outras linhas poderia ser assim também, já, né? Para baixo, mesma coisa. Ok? E assim, né? Talvez outro já mais aberta, né? Esse daqui. Que está um pouco mais afastada da carga, então ela demora, né? Para distorcer essa... é fraca, né? Essa distorção né? Da curvatura, né? Dessa linha. E aí se entraria por aqui, né? E assim, né? Outra talvez essa aqui já não sente tanto, né? Seria menos. E seria mais ou menos assim. Ok? E aqui também, né? Assim. Ok, e no outro lado entraria então essas linhas. Então, para você ter uma ideia, seria isso, tá? O desenho das linhas de campo quando nós temos frente a frente duas cargas, mas de sinais opostos e da mesma magnitude, tá? E a gente diz, né? Mas se a gente trocar, imagina que a gente tem as duas cargas do mesmo sinal. Então vamos ver. Então, agora estamos em uma situação, né, em que temos duas cargas do mesmo sinal. Vamos dizer carga Q maior que zero aqui e outro lado mesma situação, carga maior que zero, tá? Então, como interagem então elas? Ou como nós podemos desenhar a linha de campo ao redor delas, né? Então, em ambos casos, as linhas têm que ser saídas, né? Então, nós precisamos, né, desenhar dessa forma, né? Saídas, tá? Estão saindo. No outro lado, a mesma coisa, são linhas saídas. Mas você está vendo que estão distorcidas, né? Tá? E não acontece, né, como no caso de que uma delas era negativa, né, em que um saía e entrava na outra carga. Nesse caso, como em ambas cargas estão saindo linhas, elas não têm como, né, se juntar essas linhas. Pelo contrário, né, tá? Elas como se estariam se repelendo, essas linhas, né, tá? Olha aqui com a distância, né, elas ficam paralelas, por exemplo, essas linhas, né, ficam paralelas. E não se juntam, não se vão cortar também, elas vão ficar paralelas, essas linhas aqui, essa daqui e essa daqui, mas não vão se cortar nem juntar, tá? Vão continuar assim até o infinito.
Ok, então esse seria, né, um desenho das linhas de campo quando as cargas têm o mesmo sinal, tá? Se distorce tudo aqui, né? Nas proximidades, né? Nas regiões mais próximas, né? Das cargas, né? Que nessa parte se distorce mais. E nessa parte um pouco mais afastada, né? Vamos dizer, o campo, né? Nessa parte se distorce menos porque simplesmente teria influência dessa carga e essa aqui como está um pouco afastada já não influencia tanto aqui, tá? Mesma coisa nessa parte aqui também. Então, reforçando, né, essas linhas que a gente está estudando aqui, né, de campo, seria do campo elétrico, é dizer, produzido por cargas. E é diferente, né, o que a gente vai estudar, né, na segunda parte da disciplina, as linhas de campo magnético, né, que seria produzido por ímãs, tá? Isso ainda não é esse caso, tá? A linha de campo magnéticos tem diferente comportamento, tá? Tem forma, características diferentes das linhas de campo elétrico, tá? O que a gente pode pensar nesse caso é o seguinte, né? Imagina que eu tenho uma carga de prova, uma carga pequenininha, e coloco nessa região. Para que serviria, né, as linhas de campo? É para ter noção em que direção essa carga de prova, essa carga pequenininha, podemos dizer delta Q, né, pequena, muito menor que 1, para que positivo, vamos considerar que seja positiva essa carga de prova, para poder saber em que direção ele tenderia a ser empurrado. Tá? Então, se eu colocar nesse ponto, ele vai ser empurrado mais ou menos ao longo dessa linha, nesse ponto, ao longo dessa linha, tá? E se eu colocar essa carga de prova por aqui, por exemplo, tá certo? Em que direção ele será empurrado, né? Por esse campo, todo esse campo que está aqui, perdão, né? Pela presença dessas duas cargas, né? Em que direção será empurrada ao longo dessa linha. Se está por aqui, mesma coisa, seria ao longo dessa linha onde está ele parado. Essa carga está parada aqui, seria nessa direção que ele tenderia a se mover, tá? Então é mais ou menos para ter essa noção, tá? É assim, como seria o comportamento ou a direção de movimento de uma carga de prova que a gente colocar em alguma região, tá? Desse espaço, tá? Então, para isso já ajuda, né? Essa linha de campo. Agora, vamos falar sobre um novo assunto, né? Que nós chamamos de fluxo elétrico, tá? Justamente esse assunto tem a ver muito com as linhas de campo, tá? Então é importante, né, o bom entendimento das linhas de campo aqui. O fluxo elétrico, né, vamos simbolizar aqui com essa letra grega Φ. Para poder né, definir o fluxo elétrico, eu preciso, né, apresentar para vocês primeiro o que seria um campo elétrico uniforme, tá? Um campo elétrico uniforme, tá certo? Seria representada por linhas de campo, seriam as linhas de campo, mas que essas linhas de campo sejam paralelas, tá? E todas apontando com o mesmo sentido, tá? Esse daqui representa um campo elétrico uniforme, tá? Aqui, né, o campo elétrico uniforme significa constante, que não varia de um ponto a outro. Por exemplo, o campo aqui estará apontando sempre para a direita e com o mesmo tamanho, né? Aqui também estará apontando para a direita e o mesmo tamanho. Aqui mesma coisa, tá? Então esse daí se denomina campo uniforme, ok? Como falei, as linhas de campo são paralelas, elas não se aproximam nem se afastam, tá? Até porque você lembra, né,
que se alguma região, né, ela se aproxima, então o campo já aumentaria, né? Mas se essas linhas se afastam um do outro, significa que o campo diminui. Nesse caso, eu quero um campo que seja uniforme, que não varie, que seja constante. Então, essas linhas não podem se afastar, tá? E não podem se aproximar. Então, a única possibilidade é que elas se mantenham na mesma distância, tá? Então, esse seria um campo uniforme. Em que situações pode acontecer isso, né? Que a gente já viu que no caso de uma carga isolada, né? Nós falamos de uma carga isolada, as linhas eram assim, né? Por exemplo, se for positivo, né? Era assim, né? E não era uniforme. Esse campo produzido por essa carga maior que zero não é uniforme. Nem também quando é negativo, também não é uniforme, né? A única coisa que muda é o sentido. Então, como a gente poderia produzir esse campo? Isso será o assunto dos próximos capítulos, né? Que se a gente tiver umas placas grandes, bem grandes, e duas placas, tá? E colocar frente a frente, tá? Imagina que essas placas são quadradas, né? Umas placas quadradas, metal, tá? E a gente carregar elas, vamos dizer que a gente coloca uma carga, vamos dizer, mais que, e outro a gente carrega com menos que, e coloca frente a frente. Mas elas não podem se tocar, mas você pode aproximar a menor distância possível, mas desde que elas não se toquem. Então, no meio, entre elas, vai se produzir um campo, que a gente vai falar isso no próximo capítulo com mais detalhe. Se produz um campo, que as linhas de campo seriam justamente isso que estou desenhando, tá? Seriam linhas paralelas. E o que isso indica? Que esse campo é uniforme, tá certo? Que, como falei, sai do positivo e entra no negativo. Esse aqui seria positivo, né? E esse é negativo. Ok? Esse campo aqui é uniforme. Então, existe essa possibilidade. É dizer que no laboratório a gente poderia produzir esse campo que estamos estudando aqui, ou queremos estudar aqui, tá? É possível, né? Não é uma coisa ideal simplesmente, né? É real. Claro, né? É aproximadamente, né? Por exemplo, na fronteira aqui, bem onde termina a placa, existe uma pequena distorção, tá? Já não vai ser paralela, né? Ok? Seriam efeitos da borda, que aqui a placa termina. Mas no meio, nessa região, vamos dizer, nessa região aqui no meio, o campo é praticamente uniforme, tá? Representa bem esse caso, tá? Ok, isso aí é para simplesmente dizer que é possível fazer no laboratório isso. Isso justamente se chama, isso a gente vai chamar esse sistema de capacitor, tá? Mas no próximos capítulos. Ok, então, por que eu estou apresentando um campo uniforme aqui? Porque para o campo uniforme, determinar o fluxo elétrico ou definir o fluxo elétrico é simples. Porque para outros tipos de campo, quando já não sejam constantes, já é um pouco difícil, tá? Então vamos começar pelo caso mais simples, né? Vamos dizer, né? O fluxo se define sobre uma superfície, tá? Sobre uma superfície. Então eu preciso definir uma superfície aqui, né? Imagina que seria essa superfície que está aqui. Esse plano. Tá certo? Esse plano que eu vou chamar A. Tá certo? A. Essa superfície, dentro dessa superfície, está passando essas linhas, vamos chamar linha 1. Né? Só dá nome, né? A linha 2 e a linha 3. Tá? Estão passando por dentro dela. Tá? Claro, existem outras linhas, tá? Não é que simplesmente existem essas três linhas, existem mais. Só que vamos supor que a gente desenha só elas, tá?
E então, nós queremos determinar o fluxo, né, sobre essa área A. Então, vou escrever dessa forma, né? O fluxo, parênteses, sobre a área, né? Essa área que está aqui. Tá? Então, o fluxo elétrico se define sobre a área. Não se define sobre um ponto, senão sobre uma superfície. Tá? Essa superfície que está aqui, deixa passar quantas linhas de campo? Deixa passar 3. Tá certo? Então, o resultado que vou obter aqui será proporcional a esse número. Tá? Será proporcional a 3. Tá? Então, o fluxo elétrico, na verdade, está medindo quantas linhas de campo estão atravessando uma determinada superfície. Tá? É o que ele determina, né? O fluxo. Tá? Que vocês podem também chamar, quando vão estudar mecânica fluidos, como se fosse vazão, né? Esse aqui seria o equivalente a vazão. Tá? Então, mas aqui a gente vai chamar de fluxo elétrico. Como que se determina, né? Sobre a superfície A seria igual ao produto do campo dentro dela, tá? Que está atravessando, tá? Mas nesse caso seria simplesmente a magnitude dela multiplicado pela área. E por que seria essa definição? Porque você lembra que é proporcional a quê? Você lembra, né? A número de linhas que atravessa, né, uma determinada superfície transversal. Aqui essa superfície transversal, tá, pessoal? Ele forma 90 graus com essas linhas. Tá? Então o campo, você lembra que era proporcional ao número de linhas que atravessa uma superfície por unidade de área. Tá? Era a densidade, né, de linhas. O número de linhas que atravessa dividido pela área. Se eu multiplicar por A, por ambos lados, aqui justamente vou multiplicar por A por ambos lados, eu vou ter então aqui justamente o fluxo, e ele vai ser proporcional, aqui simplifica aqui, ao número de linhas que está atravessando essa superfície. Tá certo? Tá? Então, faz sentido definir dessa forma o fluxo, tá? Número de linhas que atravessam a superfície transversal. Então, eu preciso mencionar que essa fórmula que está aqui, né, essa definição para o fluxo elétrico, funciona somente se, né, o campo for uniforme, tá? E que mais? Que a área, a superfície, né, seja transversal. Que significa isso? Que seja, né, ortogonal ao campo. Ortogonal ao campo. Isso que significa que seja transversal. Tá? Então funciona somente nessa situação, tá? É dizer, se o campo já não for uniforme, é dizer que as linhas começarem a se abrir, né, ou se fechar, essa fórmula não funciona mais. E se essa área não for transversal, tá? Imagina um pouco inclinada, também não funciona mais isso, tá? E tem mais outra coisa. A superfície seja transversal e plana. Ela precisa ser plana. Se a superfície for curva, também não funciona mais. Ok, então nós temos, né, essa fórmula que seria válida simplesmente nessas duas situações. Se o campo for uniforme e a superfície, né, onde nós queremos calcular o fluxo, seja transversal e plana.